Estava ali no banco, orando a Deus com este cântico tão maravilhoso, né? Não tem como, não tem tristeza, não tem coronavírus que possa suportar um cântico desse. Aliás, meu pastor, é muito bom a gente cantasse todo o culto esse cântico, viu? Maravilhoso demais, né? Eu creio que, eu não sei quem foi quem fez essa música, mas ele estava diretamente falando com o Espírito de Deus mesmo, né? Coisa fantástica. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor, nosso Deus. Por Ele esperamos, por Ele padecemos, por Ele sofremos os infortúnios desta terra, mas como o pastor Veraldo disse, vai chegar um grande dia, o grande dia em que nós estaremos juntos a Ele, abraçando, louvando diretamente. E esse dia chegue logo. Eu anseio por esse dia chegar logo. Queridos, que você esteja bem, que a paz que procede do trono de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos estar estudando hoje o Salmo número 62, dentro dessa sequência de estudos que nós estamos fazendo no livro de Salmos. Então, estaremos estudando o Salmo 72, estarei lendo todo o texto para depois entrarmos na meditação da palavra. Acompanhe então a minha leitura aqui. Exortação a que se confie somente em Deus, é o título. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que o homem de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Que Deus proporcione a nós entendermos e entrarmos ali na presença dele para enxergarmos a beleza dessa palavra. O Salmo 72, ele tem como título, pelo menos aqui na minha Bíblia, exortação a que se confie somente em Deus, mas ele tem um subtítulo também, né? Esse subtítulo diz assim: ao mestre de canto segundo a melodia de Jedutum. É um salmo de Davi. Quem era Jedutum? Jedutum, pelas referências bíblicas que estão lá em 1 Crônicas, também em 2 Crônicas e também no livro de Neemias, era um dos principais levitas da época de Davi, um dos principais homens pertencente àquela classe de homens que tinham por função adorar e ministrar a Deus ali no templo. Então, Jedutum era um levita, um dos cantores, um dos levitas principais do templo. Então, por isso que Davi, como subtítulo aqui, diz que é para o cantor mor, para o cantor principal, através de Jedutum.
Esse salmo, ele é um salmo de confiança. Nós já temos visto aqui, os salmos são classificados em salmos de sabedoria, de confiança, de imprecação. E esse tem 3 classificações. Alguns autores, alguns teólogos estudiosos dos salmos classificam esse salmo em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é um salmo de confiança. Confiança em quem? Confiança no Senhor. É um salmo de confiança porque exprime a esperança na capacidade de Deus para ajudar seu povo nas suas necessidades. Vou repetir isso. É um salmo de confiança porque ele exprime a confiança do salmista somente em Deus. Porque o salmista sabe, o salmista entende, o salmista vive isto, de que somente Deus tem a capacidade, o poder, os recursos, o controle da situação em suas mãos, porque Ele criou o universo. Então o salmista sabe que somente Deus é a fonte para a resolução de todos os seus problemas. Portanto, é um salmo de confiança. O Davi sabia que Yahvé ali no seu trono dispõe de recursos ilimitados, de grande amor e misericórdia. Entenda que o trono de Deus está no centro do universo. Eu enxergo o trono de Deus no centro de todas as coisas. Portanto, Deus, Ele está no controle absoluto de todo o universo. Seja Ele, seja suas criaturas pequenas ou grandes. A Bíblia diz que Deus chama as suas estrelas pelo nome. A Bíblia diz que Deus sabe os nossos pensamentos antes mesmo deles surgirem em nossa mente. Então nós estamos tratando aqui com um Deus que tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade. Não existe poder algum, absolutamente algum, fora de Deus. Hoje eu estava vendo um vídeo em que eu estou fazendo um estudo, né, sobre a capacidade de Deus, e alguém disse ali que Deus luta com o diabo. Não, Deus não luta com o diabo. Essa é uma afirmação totalmente incorreta. Não existe esse dualismo. Não existe essa briga entre o bem e o mal. Deus tem o controle de tudo, porque se existisse um poder do tamanho da cabeça de um alfinete fora de Deus, Deus já não seria mais Deus. Portanto, Deus está no centro do universo, Deus está no centro, no controle de todas as coisas. Portanto, o salmista sabia disso, portanto, o salmista, ele entendia que a sua confiança só poderia estar em Deus. Mas é também um salmo de lamentação. Olha os versos 3 e 4, falam assim: até quando maquinareis o mal contra um homem? Então ele lamenta também a situação que ele estava vivendo, né? E também é um salmo de imprecação, é um salmo que o salmista ele lança sobre os seus inimigos determinadas sentenças de juízo. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Então, a classificação desse salmo, ele é de confiança, ele é de lamentação e também ele é de imprecação. O contexto desse salmo, o alvo, Davi era alvo, né, de pessoas más determinadas a destruí-lo. Em volta de Davi havia situações desesperadoras de confronto, de perseguição, né? O próprio filho de Davi, Absalão, se rebelou contra o pai para tomar o seu trono. Portanto, Davi vivia uma situação de um estresse constante, de perseguições constantes, né? Não bastasse o rei Saul, que o perseguiu durante tantos anos. Davi tinha um contexto de inimigos, inclusive dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa. Mas Davi não se entregou ao desespero, não, porque ele achava refúgio em Deus. É nisso que nós vamos aprender hoje, achar refúgio em Deus.
E, com base nisso, nós poderíamos definir o título dessa nossa meditação da seguinte forma: a nossa fé é a nossa confiança. A fé, ela pode ser interpretada de várias formas. Por exemplo, a fé salvífica. O que é a fé salvífica? A fé salvífica é quando uma pessoa ela entende quem é Jesus, entende a missão de Jesus, entende que ela é pecadora, entende que ela é necessitada de salvação, ela aceita Jesus como Salvador e Senhor, então ela passa para o reino de Deus, ela é salva. Geralmente esse processo é um processo racional, geralmente, na maioria das vezes, é um processo racional, um processo de inteligência, um processo de pensamento. Então, é uma fé em que não está envolvida a emoção, não está envolvida em muitas das vezes não está envolvida a emoção, é uma fé mais racionalizada, de pensamento, de encarar a sua própria realidade. No entanto, nós muitas vezes estamos envolvidos em situações emotivas, em situações de perigo, e aí nós precisamos buscar. Nós temos que trazer essa fé à tona, nós temos que buscar dentro de nós essa fé. Então, a confiança é um caminho que nos leva à fé. Podemos medir a nossa fé do tamanho da nossa confiança. O quanto nós confiamos em Deus. O quanto nós confiamos em Deus vai ser o tamanho da nossa fé. É igual uma criança, né, em que o pai pega pela mão, ela segue o pai. Por quê? Há um relacionamento, há uma confiança daquela criança com o pai. E a nossa fé também, ela depende da nossa confiança em Deus. Então hoje nós vamos aprender aqui, com o Espírito de Deus, a criar dentro das nossas vidas princípios diante das situações que estamos vivenciando, ou que vamos vivenciar, para desenvolvermos a nossa fé. Vamos dividir esse estudo em 4 partes. A primeira parte diz assim: declaração de fé e confiança. Os versos 1, 2, 5, 6 e 7. Então eu pulei aqui, né, o verso 3, o 4, né? Porque nós vimos que o verso 3 e 4 são versos de lamentação e de pregação. Então nós vamos olhar agora as declarações de confiança que o salmista tinha em Deus. Então vamos ler o verso 2. Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, só Ele é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Verso 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Verso 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Verso 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Então, foi dividido dessa forma mais didática para nós podermos entender a questão da declaração de fé e confiança. Deus é a rocha sobre a qual a nossa vida precisa estar edificada. Deus é a rocha sobre a qual a nossa vida precisa estar edificada. Se nós edificarmos a nossa vida, se nós edificarmos os nossos sonhos, se nós edificarmos nossos projetos, se nós edificarmos as nossas esperanças, nas nossas emoções, nos ambientes que nos cercam, nós estaremos edificando a nossa vida sobre a areia. É a parábola que Jesus contou, daquele homem que fez a sua casa sobre a areia, e o outro que fez sua casa sobre a rocha. Portanto, as nossas emoções, as nossas esperanças, o que estamos vivendo nesses momentos, nós estamos vivendo dias maus previstos, lá em Efésios capítulo 6, em que diz que há um dia mau, e também nós vemos que essa é uma passagem que está lá, lá no Velho Testamento também. Há um dia mau. Portanto, vamos viver dias maus, estamos vivendo dias maus, e onde nós estamos edificando a nossa vida? Onde nós estamos edificando a nossa vida? Nós estamos esperando alguém
Alguém criar uma vacina? Sim, estamos esperando, mas a edificação do meu dia, quando eu abro os meus olhos, precisa ser a edificação sobre Deus, sobre a rocha que é Deus. Eu não posso criar expectativas para a minha vida naquilo que está no mundo, naquilo que está à minha volta. Eu tenho que esperar a solução de um problema, desse problema de saúde? Tenho que esperar, tenho que orar por isso. Mas eu preciso edificar a minha vida sobre a rocha que é Deus. Então, como nós vamos edificar a nossa vida sobre a rocha que é Deus? Como que nós vamos fazer isso? Como é que nós fazemos isso? Primeiro, nós precisamos, preste atenção nisso. Se você aplicar isso à tua vida, você estará edificando a sua vida sobre a rocha que é Deus. Primeiro, nós temos que ouvir e obedecer a voz de Deus. Primeiro passo para edificar a nossa vida sobre a rocha, que é Deus, precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu vou usar aqui a vida de Abraão. Abraão vivia numa cidade chamada Ur, que na época era uma cidade riquíssima, era uma metrópole para a época. Ele tinha provavelmente uma vida boa, mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Tantos outros, Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu. Moisés ouviu a voz de Deus e obedeceu. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e a obedecer. Não por sonhos, não por profecias, não por achismos, mas pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Não é por sonho, não é por profecia de homens, de igrejas, de locais, mas precisamos aprender a ouvir a voz de Deus pela sua palavra. E como é que eu faço isto? Eu só consigo ouvir a voz de Deus pela sua palavra quando eu me dedico ao estudo e à leitura da palavra. Não tem outra forma. Não espere que um anjo vai descer do céu e vai soprar nos nossos ouvidos a palavra de Deus. Eu só posso ouvir a voz de Deus através da sua palavra, através dos cultos, através da escola bíblica, através da minha leitura devocional, através da minha leitura diária, através dos meus estudos diários. E olha, querido, por que nós fazendo isso, nós estaremos ouvindo a voz de Deus? Sabe por que quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós estaremos ouvindo a voz de Deus? Porque esta palavra que nós estamos nos debruçando sobre ela já estava gravada no céu antes do universo existir. Antes do universo existir, a palavra de Deus já está gravada. Salmo 119, verso 89 diz: para sempre, Senhor, a sua palavra está nos céus. Então, quando os profetas, os homens inspirados por Deus, eles escreveram a Bíblia, na realidade, eles colocaram, eu estou fazendo aqui uma figura de retórica, uma figura de ensino, né? Eles colocaram a cabeça deles no Kairos de Deus, no tempo de Deus, no universo de Deus, e contemplaram a palavra de Deus que já estava escrita, voltaram para a terra e escreveram a palavra de Deus. Portanto, você tem em suas mãos uma preciosidade sem limites. Sem limites. Quando nós tomamos a Bíblia em nossas mãos, nós estamos tomando em nossas mãos um verdadeiro tesouro, ou melhor, muito mais do que um tesouro, muito mais. Eu tive uma experiência, eu já contei aqui algumas vezes, eu acho que eu já contei, mas vou ser assim bem chato, vou contar de novo, tá bom? Eu preguei o evangelho para um moço há muitos anos atrás, e ele aceitou a Cristo. Eu propus um estudo bíblico com ele no discipulado, ele aceitou. No primeiro dia de discipulado, o Luciano chegou em minha casa, e ele trazia na mão dele uma maleta. E ele entrou, colocou aquela maleta sobre a mesa, nós sentamos, e eu fiquei olhando aquilo, eu achei meio estranho aquilo, né? E ele abriu aquela maleta, e dentro tinha algo embrulhado num pano aveludado.
E ele foi abrindo com todo cuidado aquele pano aveludado, e ali ele tirou uma Bíblia nova. Eu fiquei olhando aquilo. Ele me disse: Zé, este livro, a partir de agora, é o meu maior tesouro. Nós temos em nossas mãos o maior tesouro que nós precisamos, que nós poderíamos ter, meus amados irmãos e irmãs. Porque esse tesouro já estava nos céus, no coração de Deus. Homens foram lá, colocaram a cabeça no Cairós e viram a verdade, trouxeram para a terra, e hoje nós temos. Então, quer ouvir a voz de Deus? Aprenda a ouvir a palavra de Deus. Fuja de fontes sujas, de profecias que não têm fundamentação bíblica, de teologias que não têm fundamentação bíblica. Fuja de sonhos, de achismos. Fuja disso. Entra no teu quarto, fecha a porta e se dedique, nem que for por 5 minutos, a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, assim como Abraão fez. A segunda coisa que precisamos fazer para edificar a nossa vida sobre a rocha é avaliar, reconhecer e abandonar os nossos erros. Nós precisamos, em cada dia, olharmos para nós mesmos e enxergarmos em nós questões erradas, assumirmos responsabilidades, definirmos que vamos mudar, resolvermos que vamos mudar e tomarmos uma ação de mudança. E a minha base aqui, o meu personagem aqui para isso, é Davi, o próprio Davi. Se nós olharmos para a vida de Davi, nós vamos ver quantos erros esse homem cometeu, e esse homem era chamado um homem segundo o coração de Deus. Me dê licença. Era chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi, ele reconhecia os seus erros. Davi reconhecia as suas limitações, confessava os seus erros, confessava as suas lamentações, aquilo que ele tinha errado. Salmo 51, nós vemos isso, né? Senhor, Senhor, pequei contra ti, fiz que é mal diante dos teus olhos. De sorte que serás tido por justo se falares e reto se julgares. E pecado me concebeu minha mãe. Davi ali reconhece os seus erros, ele reconhece as suas limitações. Então, quando nós avaliamos a nossa vida, reconhecemos onde estamos errando e tomamos a medida de consertar aquilo, nós estamos cumprindo aquilo que Jesus começou a dizer lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Jesus começa o Sermão do Monte dizendo o seguinte: olha, só vão entrar no reino de Deus, só vão entrar no reino de Deus aqueles que forem humildes de espírito, aqueles que reconhecerem que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Só vão entrar no reino de Deus aqueles que reconhecerem os seus erros e quererem mudar. Né? E aí me vem à mente Zaqueu, né? Por exemplo, Zaqueu, né? Tinha tudo, era rico, e reconheceu os seus erros e mudou, foi humilde de espírito, porque Jesus, quando ele começa o Sermão do Monte, ele está dizendo: olha, bem-aventurado aqueles, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele está dizendo: olha, Jesus não veio pregar religião, Jesus veio pregar o reino de Deus. Em Mateus 4, diz, lá em 4,17, que Jesus começou o seu ministério trazendo a pregação, a verdade do reino de Deus. E quando nós olhamos os 4 evangelhos, nós vemos que a palavra reino de Deus aparece mais de 100 vezes. Então, o que Jesus estava pregando ali em Mateus 5? Quando ele iniciou o Sermão do Monte, ele estava pregando o reino de Deus. E todo o resto de Mateus 5, 6 e 7... Jesus planou ali o reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Se nós conseguíssemos vivenciar em nossas vidas o Sermão do Monte, nós estaríamos
com todo o conhecimento do reino de Deus, vivendo aplicado às nossas vidas. Então, o que Jesus estava dizendo ali? Olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim, olha, se vocês não reconhecerem que vocês precisam de Deus, reconhecer os erros, tudo que eu for falar daqui para frente, esqueçam. Esqueçam. Vocês não vão conseguir. Jesus começa dizendo assim, olha, para entrar nesse Kairos, nesse mundo de Deus, nesse reino de Deus que eu vou começar a pregar aqui, primeiro passo, o bilhete de entrada é ser humilde. Então, para eu construir a minha vida sobre a rocha, eu preciso avaliar, eu preciso reconhecer os meus erros e abandoná-los. Abandoná-los. Vamos olhar Pedro, vamos olhar mais dois personagens aqui com relação a isso. Tudo isso nós estamos falando, por quê? Porque o salmista disse que Deus é a rocha dele. O salmista está dizendo que a alma dele só espera em Deus. Ali no Salmo 62. O salmista está dizendo que ele é a rocha, que ele é a salvação. Então como é que eu vou ter essa fé, essa confiança de que Deus é a rocha, de que a alma dele só espera nele, em Deus, se eu não construir a minha vida sobre essa rocha? Vamos olhar Pedro. Negou Jesus. Negou Jesus. Chorou, se arrependeu e mudou. Vamos olhar para Judas. Chorou, se arrependeu e se enforcou. Não foi humilde. Judas não foi humilde em reconhecer. Ele precisava. Assim como Pedro reconheceu que o que ele fez foi errado. E aí Jesus tem aquele diálogo com ele. Jesus aplica as três perguntas. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Para cada negação de Pedro, agora Pedro declara para o mundo espiritual que ama Jesus. Então, para construir a nossa vida sobre a rocha, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus através da Bíblia, da oração. 2, avaliar, reconhecer e abandonar os nossos erros. E a terceira coisa, para construirmos nossa vida sobre a rocha, para adquirirmos confiança em Deus, diante das situações que estamos vivendo. A terceira coisa é sermos fiéis. E aqui eu chamo um personagem da Bíblia também, Daniel. Daniel é um exemplo de fidelidade. O rei decretou que não se podia orar em nenhum Deus diferente. E mesmo assim, ali em Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que Daniel entrava no seu quarto 3 vezes ao dia e orava a Deus. Fidelidade. A fidelidade faz parte do caráter de Deus. Fidelidade faz parte do caráter de Deus. Olha só o Salmo 19 que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Fidelidade. Um dia traz sobre o outro dia as mesmas bênçãos do Senhor. O sol nasce, a chuva vem,
Um dia traz a bênção do Senhor sobre os justos e injustos. Isso é realidade. Precisamos aprender a sermos fiéis. Fiéis nesse compromisso de conhecermos a Deus para firmarmos a nossa vida sobre a rocha, para que a nossa fé ela seja baseada na confiança. Quer criar confiança em Deus? Firme a sua vida sobre a rocha, aplicando esses 3 princípios. Vemos também, já olhamos um pouquinho a respeito das lamentações, né? Verso 3 e 4, que diz assim: até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Essa figura da parede encurvada é aquela figura em que você está numa casa e aquela parede vai tombar sobre você. Era uma figura muitíssimo utilizada na época de Davi ali na região da Judéia. Verso 4, eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência, deleitam-se em mentiras com a boca, bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Há 2 tipos de males que nos abalam. Tem 2 tipos de males que nos abalam. O primeiro é um mal moral, onde nós somos afetados pela maldade do coração humano. Mentira, traição, adultério, fofoca, são males morais que saem do coração humano. E há também o mal natural, aquele que é produzido pela natureza, como desastres naturais, enfermidade e morte. Nós estamos, por exemplo, vivenciando nesses dias um mal natural. O salmista aqui está prevendo que a parede ela vai ser abalada sobre ele e que ele precisa proteger a sua alma. Ele precisa proteger a sua alma. Então, para essa proteção que nós estamos vivendo, que todos nós corremos de vivenciarmos, todos os dias da nossa vida, nós precisamos estar dentro de um contexto de fé altamente edificado sobre a rocha que é Deus. Porque se nós não estivermos edificados na rocha que é Deus, essas paredes que existem e que um dia ou outro vão tentar nos atingir, elas de fato nos atingirão. Eu não posso sair da minha casa sem orar, eu não posso sair da minha casa sem estudar a Bíblia, eu não posso dormir, fechar os meus olhos sem orar, porque eu não sei se eu vou morrer durante a noite. Salmo 19 diz que um dia faz declaração a outro dia. O que é que você está declarando para outro dia da tua vida? O que você fez durante o dia que você vai passar para o outro? Eu preciso me acertar com Deus. Porque eu não sei qual vai ser o mal que vai me atingir durante a noite. Será que a morte vai vir me buscar? Há uma parede que um dia ou outro vai tentar cair sobre a minha vida. Sempre vai existir essa parede. Efésios capítulo 6 diz. Então, eu preciso me precaver. Eu não posso simplesmente fechar os meus olhos de noite e dormir como se está tudo bem, e na realidade não está bem. Eu preciso me acertar, eu preciso entrar no meu quarto, fazer uma avaliação de como foi meu dia, se eu ofendi alguém, se eu ofendi a Deus, como é que estão os meus pensamentos, se eu fui fiel durante o dia a Deus, se os meus propósitos que fiz diante de Deus eu os cumpri, qual
contribuição para o reino de Deus naquele dia, o que eu vou declarar para o outro dia? Porque no outro dia as misericórdias do Senhor vão se renovar. E a minha vida, será que vai se renovar? Ou eu vou eu vou levar para o outro dia as minhas pendengas, as minhas desgraças interiores? Então, essa questão, até quando maquinareis o mal contra um homem? Nós pensamos assim, que alguém pode estar maquinando mal contra mim, mas nunca passa pelas nossas cabeças que eu mesmo estou maquinando mal contra mim. Quando eu não me acerto com Deus, quando eu não sou fiel, eu estou colocando uma possibilidade de uma parede cair sobre mim. Eu preciso ter o meu dia na presença de Deus. É claro que vai ter momentos que eu vou me esquecer de Deus porque eu estou trabalhando, mas eu preciso desenvolver dentro da minha alma algo que o verso 1 diz. Volte no verso 1, olha o que diz: a minha alma espera somente em Deus. Sabe como é que, irmãos, sabe como é que está isso lá no original hebraico? Sabe como está? Literalmente lá no original hebraico está assim: diante de Deus, fique silenciosa, ó minha alma. Olha que forte que é isso. Diante de Deus, minha alma, fique silenciosa. Como que minha alma vai ficar silenciosa diante de situações conturbadas que eu estou vivendo? Somente pelo conhecimento de Deus. E somente ser o foco da minha vida por Deus. Se o meu foco, o foco da minha vida, não for Deus, se o conhecimento que eu tenho de Deus é tão pequeno, é tão religioso, que me impede, vai impedir que a minha alma fique em silêncio diante das circunstâncias. Tem como? Diante das circunstâncias, como é que eu vou apaziguar a minha alma? Não tem como. Se o meu foco não for Deus, e se o conhecimento que eu tenho de Deus for muito. Eu costumo dizer que a nossa fé é elástica. Ela vai na proporção do conhecimento de Deus. É por isso que tem pessoas que você chega e fala assim: olha, tem uma igreja aí que cura, todo mundo vai para lá. Eu estou dizendo isso, queridos, porque eu também já fiz isso. Falando com conhecimento de causa. Apareceu uma vez um rapaz que disse que orava e as pessoas emagreciam. Meus irmãos, nunca a igreja encheu tanto, nunca vi uma igreja tão cheia. Tem a gente lá na rua fazendo fila no quarteirão. Meu Deus, que isso? Que isso? O tamanho da minha fé é o tamanho do meu conhecimento de Deus. Então tem pessoas que vão, se você falar assim, se alguém chegasse ali naquela fila e falasse assim: gente, tem um poste ali que está minando uma água, e se você coloca o dedo lá, você é curado. Todo mundo ia sair de uma debandada e ia para lá, porque falta conhecimento de Deus. Falta conhecimento de Deus. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa gera um filho, ela é pai, mas por alguma razão outro cria. Quem de fato é pai? De fato, ele que criou, que andou junto, que educou, que corrigiu, que amou, que abraçou.
Então nós precisamos criar dentro de nós um relacionamento tão profundo com Deus, que se uma parede dessa, que o Salmo 62 está dizendo aqui, tentar tombar sobre mim, não terá êxito. Então, vou colocar aqui algumas aplicações para nós, outras. Não são decisões. Não vou permitir que nenhuma aflição, crise ou sofrimento abale a minha confiança em Deus. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Começa a ter problema, a pessoa se afasta da igreja, não ora mais, não lê Bíblia mais. Não vou permitir que nenhuma aflição, crise ou sofrimento abale a minha confiança em Deus. Por quê? Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Só Ele é a minha defesa. Não vou ser abalado, porque só Ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. A segunda coisa que eu preciso aprender a fazer é que somente de Deus vem o meu livramento. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. A terceira coisa que eu preciso fazer, Ele mesmo é a minha salvação e a minha fortaleza. Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Nos tempos de preocupação e ameaças, eu lhe entregarei os meus cuidados em fervente oração. E falarei tudo o que há no meu coração. Vamos desenvolver um relacionamento profundo com Deus, de oração, de estudo da Bíblia, para aprendermos a conhecer Deus. De fato, quem é Ele? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Filipenses 4:6. Vou tomar essa decisão de esperar no Senhor para que Ele age em meu favor, seguro de que Ele responderá com misericórdia e compaixão, tendo em vista os meus apertos. Olha o que o salmista diz no verso 11. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, o poder pertence a Ele. Deus falou com você, pela sua palavra, seu coração. E no verso 12 o salmista proclama adoração. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Meus irmãos, que nós possamos aprender, que nós possamos desenvolver em nós uma fé com base na confiança. Que nós possamos aprender a desenvolver em nossas vidas uma fé racional com base no relacionamento com Deus. Não uma fé emotiva, que nos leva a buscar em fontes rotas, em fontes espúrias, mas uma fé de confiança na plenitude. Em nome de Jesus, eu desejo isso para a tua vida e para a minha vida.